Informação exclusiva: o São Paulo já recusou uma proposta do Flamengo por Marcos Antônio. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz as condições oferecidas pelo Fla e os próximos passos das tratativas. Preciso falar também sobre o São Paulo, reforços e estreia para pouca gente, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva: o São Paulo já recusou uma primeira proposta informal do Flamengo por Marcos Antônio. A oferta era na casa dos 6 milhões de euros, além do empréstimo até o fim da temporada, com ajuda no pagamento dos salários do volante Alan. São Paulo considerou a proposta completamente fora daquilo que se imagina para vender um dos seus principais jogadores. Não há qualquer possibilidade de avanço diante desses termos. Quero contar ainda que o São Paulo está comprando o Marcos Antônio da Lazio por 4 milhões de euros, o negócio está fechado. Houve um empréstimo com obrigação de compra. E o São Paulo começa a pagar pela compra do jogador a partir de setembro desse ano. Marcos Antônio é visto pelo técnico Hernan Crespo e pelo presidente Harry Macis como alguém super importante dentro da estrutura do clube. Para o Macis iniciar sua trajetória como presidente vendendo o principal jogador do time para o Flamengo por cifras baixas é algo completamente descartado. O Flamengo promete passar a investir mais pesado na contratação do Marcos Antônio com a confirmação da chegada do Paquetá. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Assim que tiver qualquer informação sobre uma nova investida, volto para contar para vocês. Curtiram o vídeo? Não esqueçam de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Hora de falar sobre o São Paulo. Existe alguma possibilidade de Zenon, meio atacante do Boca Juniors, estar perto de virar reforço do São Paulo? Questionei uma fonte tricolor antes de gravar o vídeo e a pessoa assegurou que não existe nenhuma negociação quente ou próxima de ser concretizada pelo São Paulo. Em relação especificamente ao Zenon, o jogador até gostou da ideia de trocar o Boca Juniors pelo São Paulo. No Boca ele não tem conseguido ser protagonista e existia a promessa de que por aqui ele teria bastante espaço, mas não houve acordo entre Boca Juniors e São Paulo. O tricolor não tem grana para comprá-lo e solicitou um empréstimo com opção de compra. Essa oferta foi recusada pelo Boca Juniors. Nicola, mas o São Paulo acaba de embolsar 2,5 milhões de dólares da venda do Rodriguinho. Não daria para usar essa grana para fazer essa negociação? A ideia do presidente Harry Macis é usar praticamente todo o dinheiro vindo da transferência do Rodriguinho para pagar direitos de imagem atrasados. Ele não quer que o tricolor continue atrasando 2 meses e evitando o complemento do terceiro mês, pagando na última hora. Essa situação o incomoda demais. Agora, o que eu também quero concluir é sobre o São Paulo. Super pressionado, mal no Campeonato Paulista, com uma crise fora dos gramados sem precedentes, com atrasos de salários. E aí num jogo de primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no qual o Flamengo é amplamente favorito, o São Paulo vai lá e faz 2-1. Luciano jogou de novo, joga muito sempre contra o Flamengo, gosta de enfrentar o Flamengo. E o São Paulo saiu vitorioso, Cicinho. E para a sequência do campeonato, da temporada, é muito positivo para o São Paulo. 43 pontos agora, Renata, né, Cicinho? Ele já se retratou, ele já se retratou. Eu não quero nem saber, eu quero saber o que ganhamos primeiro. O que vem pela frente, depois sofre ou comemora novamente. O importante, fez 3 pontos. A questão é a seguinte, Renata, tudo isso que você falou do momento do São Paulo, o Flamengo, no início da partida, demonstrou que iria empurrar o São Paulo ainda mais para o fundo do poço. Mas não foi o que nós vimos. Nós vimos um Flamengo que, quando ele encontrou uma certa facilidade durante a partida, ele se tornou displicente. O Flamengo, ele resolveu jogar por jogar, talvez já pensando na final de domingo contra o Corinthians. E o São Paulo tomou proveito disso. Então agora o Flamengo, comissão técnica, às vezes jogadores, né, senhor Jorginho, que você procurou desculpa aí para expulsão, negócio de pênalti, coisa que você não fez quando você empurrou lá o Gustavo Gomes contra o Palmeiras. Então assim, vamos lá, vamos analisar. O Flamengo pecou pela displicência e pela incompetência de não criar jogadas, porque pelo time que tem, sabendo da fragilidade que o São Paulo vive do momento, que não demonstrou essa fragilidade e sim na vontade, teve mais do que o Flamengo, foi merecedor do resultado. Então o Flamengo perdeu para ele mesmo. Em contrapartida, o São Paulo jogou o jogo da vida
e procurou o resultado. O Luciano, até o momento do gol, não estava bem. E depois, com o gol, cresceu o São Paulo também. Eu não acho que o Flamengo entregou assim o jogo, não. O São Paulo que jogou muito bem, sim. O São Paulo jogou muito. A questão é a seguinte, se você analisar, eu estava lá no estádio, a postura dos jogadores do Flamengo em dividir bola, criando jogadas, foi uma soberba, foi a soberba. O Flamengo viu que poderia tornar o jogo fácil a qualquer momento. E quando ele acordou pro resultado, né, pro jogo, já foi tarde. Então o São Paulo tomou proveito disso. O torcedor São Paulino perdeu uma comemoração aí maravilhosa. Quanto tinha o quê? 1.000 pessoas? 27 mil pessoas. Estádio vazio. Mas tem um detalhe, eu achei que o Rossi muitas vezes ficou escancarado, sem proteção nenhuma da defesa, o que não é normal no Flamengo. Então, o São Paulo criou espaço, acreditou nas jogadas. O Marcos Antônio e o Bobadilla, ali a gente fala muito aquele trio, o Danielzinho que fez o gol, jogaram muita bola, estavam atentos à partida. E, na verdade, quando você enfrenta o Flamengo, eu imagino que no início é aquela coisa, como é que eu vou conseguir encontrar espaço, como é que eu vou jogar de igual para igual. Depois, o São Paulo foi entrando no jogo, foi gostando, foi encontrando as suas oportunidades e fez uma partida inteligente. Não apenas pelo resultado, mas porque encarou muito bem um time que é perigoso, mas que perdeu o clássico para o Fluminense, que está mal no campeonato estadual porque teve que preservar, jogar com sub-20. Então, Edu, o Flamengo vai pressionado, assim como o Corinthians que perdeu para o Bahia. Os dois chegam para a decisão da Supercopa, tem que ganhar ou ganhar. E agora? E eu falei que ia ter crise, hein? Vai pressionado sim, Renata, até porque é o time a ser batido. A gente sabe da qualidade do Flamengo, o que o Flamengo pode jogar. Então, todo mundo vai querer jogar contra o Flamengo. E o São Paulo não foi diferente ontem. Mas isso é tão gostoso do futebol, Renato, que mostra que não importa que você seja melhor. Mas se eu competir, se eu lutar se eu acreditar... Tiver com vontade, se eu acreditar, iguala. É lógico que a técnica, de repente, sobressai numa jogada ou no outro, mas ali se iguala, dentro do campo ali é 11 contra 11. Não tem essa aí não, porque é melhor ou porque é pior. Então eu vejo assim, é muito louvável o que o São Paulo fez ontem e mostrou para todos os times que não tem time imbatível. Então isso é um sinal de alerta para que o Flamengo coloque os pés no chão. É claro que pré-temporada, né? O pessoal fala que porque eles ganharam o ano passado, então tiveram dificuldade, porque jogaram até no final de dezembro. Então por isso que esse ano eles vão ter que se preparar melhor ainda para os campeonatos que virão. Então eu entendo assim, não tem time imbatível e parabéns pelo jogo de ontem do São Paulo. Ronaldão, analisando essa partida, o que você leva de lição para o jogo contra o Flamengo no final de semana? Qual é o ponto frágil para você do Flamengo nesse começo de temporada? Acho que é o começo da temporada em si, né? Porque eles colocaram uma molecada, depois vieram com a turma já no outro trabalho, um trabalho, pelo que a gente está vendo aí, um trabalho que pesou a perna de alguns jogadores. Até o próprio Rascaeta aí, ele tinha caído antes até. Então tem coisas que o tempo, né? Demanda tempo também para você ter essa engrenagem novamente. Então é aproveitar. O São Paulo se aproveitou na força de vontade do desentrosamento dessa equipe do Flamengo que está voltando agora e conseguiu fazer 2-1. Né? Então acho que foi isso. O tempo. Agora o Corinthians tem que aproveitar no domingo também e fazer a mesma coisa com muita vontade. Que aí vence.